Você consome ou já consumiu o suplemento creatina? Esse é um dos suplementos mais estudados pela ciência e bastante indicado pelos nutricionistas, principalmente para quem busca ganho de massa muscular. Contudo, você sabe o que é a creatina e por que se utiliza a creatina como suplemento alimentar? A química por trás da creatina. Esse é o tema de hoje de Metabolismo Bizarro. A creatina é um aminoácido, uma molécula orgânica de 4 carbonos, 9 hidrogênios, 3 nitrogênios e 2 oxigênios. Ela é classificada como aminoácido, pois possui o grupo ácido carboxílico e os grupos amino, no caso NH e NH2. Apesar de ser um aminoácido, a creatina não faz parte da estrutura de nenhuma proteína. Ela possui outra função no organismo, que é a de gerar energia extra para os músculos. Sabe aqueles jogos de corridas de carros em videogame? Na minha época, o Top Gear era o mais famoso. Quando você queria uma energia a mais para ultrapassar, era só acionar o nitro, que o carro ganhava uma força extra. Então, a creatina é como se fosse o nitro dos nossos músculos. Aquela energia extra para realizar um treino de força, um exercício de levantamento de peso, por exemplo. E é exatamente nos músculos onde ela fica guardada, embora seja sintetizada no fígado, mas é enviada aos músculos pela corrente sanguínea. A biossíntese da creatina depende de outros 3 aminoácidos: glicina, arginina e metionina, sendo que a metionina é um aminoácido essencial, ou seja, precisa ser obtido através da dieta. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para o vídeo que eu gravei sobre aminoácidos essenciais. 2 reações químicas precisam ocorrer para termos a creatina. A primeira ocorre no rim e a segunda no fígado. Nos rins ocorre a reação entre a arginina e a glicina. Nessa etapa, um grupo chamado de guanidino, que é esse grupo aí que você vê na tela, formado por um carbono ligado em 3 nitrogênios, sendo uma dessas ligações uma ligação dupla. Esse guanidino é então transferido da molécula de arginina para a molécula da glicina, formando uma molécula que a gente chama de acetato de guanidina. Essa molécula que está destacada aí. Outro produto formado é a ornitina, uma molécula que faz parte do ciclo da ureia. Para quem já estudou bioquímica, o ciclo da ureia é o responsável pela excreção do nitrogênio. No nosso caso, seres humanos, na forma de ureia. Em outros animais, na forma de amônia. Mas esse não é o foco aqui nesse vídeo. Esse acetato de guanidina, formado nos rins, é então enviado para o fígado através do sangue, e chegando no fígado, ele sofrerá uma reação que a gente chama em química orgânica de metilação. Isso é, a introdução de grupos metila. Grupos metila contêm um carbono ligado a outros 3 hidrogênios. E como o carbono faz 4 ligações, a outra ligação vai ser exatamente na molécula de destino. Esse grupo metila é fornecido por uma outra molécula chamada de SAM, SAM, ou S-adenosilmetionina. A reação entre o SAM e o acetato de guanidina forma como produto a creatina. A creatina sintetizada no fígado é então transportada pelo sangue até os tecidos que mais a utilizam, como os músculos esqueléticos, o cérebro e o coração. Cerca de 95% da creatina sintetizada é armazenada nos músculos esqueléticos. Mas como funciona esse papel da creatina de gerar energia extra para esses músculos? Qual é o papel da creatina no metabolismo? Vamos ver. Após ser sintetizada no fígado, como nós acabamos de ver, a creatina chega ao músculo, onde receberá um grupo fosfato. Essa creatina com fosfato é chamada de fosfocreatina. E é assim que ela vai ficar guardada ali no músculo, na forma de fosfocreatina.
Guarda essa informação. A maior parte da energia consumida pelos músculos durante um esforço físico, como o levantamento de peso, por exemplo, é obtida a partir da queima de carboidratos, essencialmente a glicose. O músculo também utiliza gordura como combustível, mas isso ocorre mais em atividades de baixa intensidade, nas de longa duração e principalmente no repouso. Em atividades de alta intensidade, a queima da glicose é preferencial. Isso ocorre por razões químicas. Compare aí a fórmula molecular da glicose com a fórmula do ácido palmítico, que é uma das principais gorduras que nós temos. Veja que além do número de carbonos ser menor, nós também temos uma maior proporção de oxigênios para carbonos. Na glicose tem um oxigênio para cada átomo de carbono. Essa proporção no ácido palmítico é bem menor. Veja que nós temos 16 carbonos e somente 2 oxigênios no ácido palmítico. Eu já expliquei isso em detalhes no vídeo onde eu falo por que ganhar massa muscular ajuda a emagrecer. Eu também vou deixar o link para esse vídeo aqui embaixo na descrição. O que acontece num exercício de altíssima intensidade, ou seja, aqueles em que o músculo precisa fazer muita força num espaço muito pequeno de tempo, e aí entram os exercícios de musculação. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Levantamento de peso em geral e, por exemplo, um tiro de 100 metros rasos de corrida. Nesses casos, além de utilizar praticamente só glicose como combustível, a queima desse combustível ocorre pela via anaeróbia, isso é, sem utilizar oxigênio. Mas por quê? Isso ocorre porque a obtenção de energia através da queima de glicose pela via aeróbia, ou seja, com oxigênio, fornece muito mais energia, cerca de 31 moléculas de ATP para cada molécula de glicose. Esse número pode variar um pouco de livro para livro, mas são detalhes que não cabem entrar aqui. Já pela via anaeróbia, sem oxigênio, somente 2 ATPs são produzidos por unidade de glicose gasta. Ou seja, é no mínimo 15 vezes menos eficiente. Porém, é muito mais rápida. E é muito mais rápido porque são bem menos reações químicas que ocorrem. Apenas 10 reações químicas são suficientes para produzir ATP a partir da glicose pela via anaeróbia. Além disso, essas reações ocorrem no citoplasma das células. Já utilizando o oxigênio, via aeróbia, é mais que o dobro do número de reações químicas e a maior parte dessas reações ocorre dentro de uma organela muito especial chamada mitocôndria. Eu ainda quero gravar um vídeo aqui somente sobre as reações químicas que ocorrem nas mitocôndrias. Se você quer esse vídeo, escreve aqui nos comentários. Eu quero ver a química da mitocôndria. Resumindo, então, o processo anaeróbio, sem oxigênio, é muito mais rápido em fornecer energia para os músculos, porém é muito menos eficiente. Ok, mas o que a creatina tem a ver com isso? Palma, 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 não priemos cânico. Você já vai entender. Segura aí. O músculo possui uma estratégia para ajudar na geração de energia no exercício anaeróbio. Essa estratégia se chama creatina, ou melhor, fosfocreatina. Para gerar contração muscular, o ATP é necessário. E como que ele é utilizado? Numa reação que a gente chama de hidrólise de ATP. Hidrólise é molécula de água. Lise, quebra, ou seja, quebra pela água. A reação entre a água e o ATP quebra uma ligação entre os fosfatos do ATP, gerando como produtos o fosfato e o ADP, o difosfato de adenosina. Então, após a realização de um exercício gasto de ATP, você vai ter uma grande concentração de ADP, o difosfato, ali na célula. Quando acaba o estoque de energia de ATP gerado pela glicose sem oxigênio, a fosfocreatina vai transferir um fosfato para o ADP e formar ATP, nessa reação que você está vendo aí na imagem. Esse ADP, com 2 fosfatos, foi aquele gerado pela utilização do ATP, pela contração muscular. Então o que o músculo faz é uma reciclagem de energia. Exatamente isso, reciclagem. Ele pega o ADP, o difosfato resultante da hidrólise do ATP, e
refosforila, reintroduz um grupo fosfato a partir da fosfocreatina. Não é fantástico isso? Mas o mais incrível é que você pode aumentar os seus estoques de creatina suplementando. E provavelmente você entrou nesse vídeo por causa disso. Vamos falar sobre a suplementação de creatina então. O corpo humano é capaz de sintetizar até 80% de suas próprias necessidades de creatina. Além disso, como está mostrado aí na imagem, tanto a creatina quanto a fosfocreatina se degradam espontaneamente em creatinina. Por tudo isso, é recomendável a suplementação adicional de creatina a partir de fontes alimentares. E na verdade, a gente consegue obter a creatina através da ingestão da carne, principalmente a carne vermelha, que tem ali entre 400 e 500 miligramas de creatina por 100 gramas de carne. Peixes e frangos também são uma boa fonte, embora tenha um pouquinho menos. Carne, se você não sabe, é músculo, né? Então tem creatina também nos músculos de outros animais. Mas para quem treina bastante, essas quantidades aí são muito pequenas para gerar aquele extra de energia. Então a suplementação de creatina é indicada sim. A creatina é um excelente suplemento. As quantidades a serem suplementadas geralmente levam em conta a massa corporal, ou seja, o peso da pessoa, mas variam entre 3 a 6 gramas diárias de creatina por pessoa. Bem mais do que tem num bife, por exemplo. Por isso, mesmo que você não seja vegetariano, a quantidade de creatina obtida através da carne não vai fazer nem cócegas no seu treino. Se você quer melhorar o seu desempenho no treino, aumentar a eficiência no ganho de massa muscular, é fortemente recomendada a suplementação de creatina. Na prática, a suplementação de creatina vai fazer com que você consiga realizar uma ou mais repetições a mais em comparação com a não suplementação. Pois você vai ter mais fosfocreatina, ou seja, você vai ter mais aquele nitro ali estocado para gerar mais energia, mais ATP no metabolismo anaeróbio. Logo, aquela falha vai demorar um pouco mais para chegar. Mas aqui eu peço atenção em 3 coisas. Em primeiro lugar, não é obrigatório suplementar a creatina. Pelo contrário, eu conheço atletas amadores que não usam a creatina e têm excelentes desempenhos. Ela dá apenas um plus a mais, aquele nitro, como eu falei no início do vídeo. Inclusive, atletas profissionais evitam fazer o uso de creatina e outros suplementos porque é comum ocorrer a contaminação cruzada, ou seja, de outras substâncias que são ilícitas, proibidas no esporte e que acabam tendo traços dessas substâncias ali na maioria dos suplementos porque são produzidos muitas vezes utilizando os mesmos equipamentos na indústria. Mas isso também é outro assunto. Existem outros fatores, como a própria alimentação em si, rotina de treino, sono, etc., que afetam muito mais o desempenho do que a suplementação de creatina. Mas ela é sim um suplemento bem interessante e bem recomendado nesses casos específicos. Em segundo lugar, mais importante ainda, não faça uso da creatina sem consultar um nutricionista. Ele é um profissional da nutrição que vai saber a quantidade e a forma certa para cada pessoa, levando em conta o seu peso, o seu estilo de vida, a sua alimentação, entre outros fatores. E em terceiro, por último, mas não menos importante, a creatina não traz problemas nos rins, como é difundido por aí. Nem tem nenhum efeito negativo no organismo. Ele é um dos suplementos mais bem estudados pela ciência e não há, pelo menos até o momento, nenhuma evidência científica de que ela ofereça algum risco. Mas claro, faça uso com acompanhamento nutricional e nas quantidades que o nutricionista te recomendar. Não vai lá usar também 10 vezes a quantidade, achando que vai ter um resultado mais rápido, que isso sim pode trazer algum risco à saúde. Por hoje era isso. Se você gostou desse vídeo, divulgue para seus colegas, divulgue para seus conhecidos. Dá um curtir aqui e até o próximo Metabolismo Bizarro.